Bom, gente, nós vamos resolver aqui uma questão que caiu no concurso do município do Rio de Janeiro para professores de matemática e no ano de 2006. Quero colocar para vocês um tipo de questão que exige um raciocínio elevado, né? Se você, no pouco tempo que você tem para resolver a prova, você não está iluminado, né? Vamos dizer assim, né? Ou pode ser até que você já tenha feito uma questão próxima dessa, isso realmente ajuda, mas caso você não tenha feito nenhuma resolução de um problema que tenha essa metodologia aqui de resolução, fica muito difícil. De qualquer maneira, está aí. Então, veja, nós temos uma adição onde as parcelas são 1, veja que o numerador sempre 1, e os denominadores, né, 1 vezes 4, na segunda parcela 4 vezes 7, 7 vezes 10, até a última parcela 3.001, 3.004. Bom, aí você começa a observar algumas leis de formação. Veja que 1 mais 3 dá 4, 4 mais 3 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Existe aqui, né, várias parcelas, né? Isso aqui é uma adição, várias parcelas. E aqui veja que 3.001 mais 3 é 3.004. Então, são observações que você vai ver aqui nessa sequência. Bom, e o que a gente precisa? A gente precisa de perceber, porque é impossível fazer essa adição, perceber, né, uma lei, né, que a partir dela eu possa conseguir obter esse resultado, né? Você não vai fazer isso somando essas frações, que é impossível, né? Ou seria muito difícil. Não digo que seja impossível, mas um tempo extremamente enorme, a não ser que seja um programa de computação, de informática. Bom, então veja, quando eu olho aqui, né, para essa parcela, aqui eu tenho, vou botar assim, a primeira parcela é 1 vezes 4 dá 4. Então vamos botar aqui a primeira parcela é 1/4. Agora, nós vamos fazer a adição da primeira com a segunda parcela. Então, bota assim, da primeira parcela com a segunda parcela. Então, o que nós vamos fazer é isso aqui. Então, veja, eu tenho 1/4 mais 1 sobre 28. 4 vezes 7, 28. Então, aqui eu tenho 12, né? 12 não. Você tem 7, perdão, 4 vezes 7, 28, e aqui 1, não é isso? E aí você tem 7 vezes 1, 7, mais 1, né, sobre 28, que dá 8 sobre 28. Se você dividir por 2, veja que 8 dividido por 2 dá 4. E aqui você tem 14, né? E você pode dividir, aliás, pode dividir tudo por 8, não é verdade? Então, quando você divide por 8, dá 1, não, 28 dá... Então, você vai dividir por 4, né? Dividir por 4, 8 dividido por 4 dá 2, 28 dividido por 4 dá 7.
Então, veja que a adição da primeira parcela com a segunda parcela dá 2/7. Agora, nós vamos ver a adição da primeira, segunda, terceira parcelas. Então, vamos fazer isso. Então, adição da primeira, segunda, terceira parcelas, nós vamos ter aqui, se você achar uma caneta mais forte, vou até botar de vermelho. Então, nós vamos ter a primeira parcela deu 1/4, mais a segunda parcela 1/28, e 1/4 mais 1/28, a gente viu que dá 2/7. Então agora nós vamos pegar 2/7, que é a primeira parcela adicionada à segunda, e adicionar a terceira parcela, que é 70. Então veja, aqui dá 10, né? E aqui dá 1, já que 10 vezes 7, 70, 70 vezes 1, 70. Então nós vamos ter 2 vezes 10, 20, mais 1 sobre 70. E aí você tem 21 sobre 70, que dá para ver que é divisível por 7, e aí você tem 3/10. Ok? E aí, continuando, né, nós vamos fazer a adição vou botar aqui, das primeira, segunda, terceira parcela. Adição das primeira, segunda, terceira, quarta parcelas. Então, nós já vimos que a adição da primeira, segunda e terceira deu 3/10. Então, vamos adicionar com essa parcela, que se há uma lei de formação, veja, 1, 4, 7, né, que na realidade 3 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 3, 7, 1 mais 3, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3, aqui você tem 10, em cima 1, porque os numeradores são todos 1. Eu quero ver que parcela é essa, seguindo a lei aqui, olha só. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Vezes, veja aqui, ó, 4, também somando 4, adicionando 4. 4 mais 3, 7 mais 3, 10 mais 3, 13. Certo? Então, aqui você tem 3/10 mais 1 sobre 130, né? 10 vezes 3, 130. Então você tem aqui 13 e aqui você tem 1. Então você vai ter 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, mais 1 sobre, denominador 130, 39 mais 1, 40, 40 sobre 130, dividido por 10, 4 sobre 13. Bom, ao fazer isso, o que eu estou observando quando eu vou fazendo as adições, né? Na realidade, o que eu estou fazendo aqui são as adições. Ó. Essa primeira parcela somada com a segunda parcela, somada com a terceira parcela, somada com a quarta parcela. Só que eu parei aqui, eu não vou dar continuidade. Então, veja que quando eu faço a primeira parcela, eu tenho 1/4. Então está aqui, ó. Quando eu adiciono, né, a primeira com a segunda parcela, quer dizer, aqui eu estou botando a segunda parcela, adicionando a primeira com a segunda, que deu 2/7. Quando eu adiciono agora a terceira parcela,
veja que eu encontrei 3 décimos. Quando eu adiciono a quarta parcela, vou botar aqui a quarta parcela, eu encontro 4/13. Então, quando eu adiciono, tá, essa enésima parcela, que seria essa parcela aqui, ó, essa que é a parcela que eu estou chamando, eu não sei qual é a ordem dela, eu estou chamando enésima parcela, certo? Quanto que eu vou encontrar? Então eu não tenho aqui o resultado, né? Eu não tenho o resultado. Bom, o que você, né, observa agora, aqui sim que eu vou na busca da lei de formação. O que você observa? Olha, a primeira parcela eu tenho 1. A segunda parcela eu tenho 2 no numerador. A terceira parcela eu tenho 3. A quarta parcela eu tenho 4. Então lá, uma lei de formação, conforme eu vou adicionando, eu tenho a primeira, depois a primeira com a segunda, adicionado, 2. Primeira, segunda, terceira, 3. Primeira, segunda, terceira, quarta, 4. Então se eu vou fazer primeira adicionada com segunda, adicionada com terceira, adicionada com quarta, adicionada com a enésima, aqui seria esse N, ok? Bom, o que você observa aqui, ó, olha, 4, 7, 10, tá? Então, quando eu olho para esse 4, eu aqui vejo 4. Quando eu olho para esse 7, aqui eu vejo 7. Quando eu olho para esse 10, aqui eu vejo 10. Quando eu olho para esse 13, eu estou vendo aqui a parcela 1 sobre 10 vezes 13. Né? Então eu vejo 13. Certo? Então o que acontece? Olha, se na primeira parcela eu tenho 4, se na adicionar na segunda parcela eu tenho 7, se adicionar na terceira parcela eu tenho 10, estou olhando aqui. Então, quando eu vou adicionar a enésima parcela, eu vou ter exatamente o 3004, que é esse cara aqui, ó. Então, há uma lei onde a primeira parcela, veja, esse fator, que é o segundo fator aqui, ó. Adicionado a segunda parcela, eu tenho esse fator, que é o segundo fator aqui de baixo. A terceira parcela, adicionado, tenho 10. E na quarta eu 13. Então, na enésima, eu vou ter esse fator aqui, ó, que é o 3004. Eu vou ter o 3004. Bom, e aí você diz assim, pô, qual é esse N, né, que está aqui, de modo que eu tenho que encontrá-lo, né? Então, aí vem uma questão interessante aqui, quando você usa lá, veja que você está no raciocínio lógico na busca de uma lei. A gente está chegando, já sabe que o denominador é 3004. Mas olha, esse cara é o primeiro termo de 4. Né? Então aqui, ó, eu vou botar assim, ó, saca essa sequência aqui, ó, 4, 7, 10, 13, etc., 3004. Então, existe uma sequência, né? Vou botar isso aqui maior. Ó, 4, 7, 10, 13, isso aqui, 3004. Então, quando aqui é 4, esse cara aqui é o primeiro termo, seria o primeiro termo. Quando aqui é 7, esse cara aqui é o segundo termo dessa sequência. Quando aqui é 10, esse é o terceiro termo. Então está aqui o 3. Quando eu boto o primeiro termo, está fazendo referência ao 1. Segundo termo, 2. Terceiro termo, 3. Quando aqui é 13, isso aqui é o quarto termo. Quer dizer, veja que isso aqui é uma sequência natural. 1, 2, 3, 4, que você pode estar atribuindo ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enésimo. Então, quando aqui for 3004, esse cara aqui vai ser o enésimo termo. Então, como é que eu posso encontrar esse N aqui?
Ora, veja, isso aqui ó, é uma PA, 4 com 3, 7, 7 com 3, 10, 10 com 3, 13, até chegar a 3004. Então isso aqui é uma progressão aritmética. E cada termo está relacionado com o seu numerador como se fosse o ordinal do termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então aqui seria o enésimo. Então eu preciso achar, nessa PA, cujo termo é 3004, quantos termos tem aqui. Então o nosso problema é encontrar o número de termos da PA 4, 7, 10, 13, etc. 3004. Então, para encontrar isso aqui, a gente tem uma fórmula da PA, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Quem é o AN? O AN é esse termo final. 3004. Tá? 3004. Vou botar com outra caneta aqui. Então, o AN vai ser o 3004. Quem é o A1? O A1 é 4. Mais o N, que eu não conheço, N menos 1, e a razão a gente está vendo que é 3. Então, agora nós vamos na busca do N. Então, veja, 3004 igual a 4 mais 3N menos 3. Então, 4 menos 3 dá 1. Então, se eu vou pegar 3004, subtrair 1 igual a 3N. Aí, eu tiro que 3004 menos 1 é 3003 igual a 3N. Dessa equaçãozinha, eu tiro que o N é 3003 dividido por 3, o N é 1001, 3 vezes 1, 3, 0, 0, 3, 1, 3, então meu N é 1001. Significa dizer que esse N que está aqui é 1001. Então, ele pergunta qual o valor da seguinte adição. Então, quando ele vai somando primeiro, depois primeiro e segundo e terceiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto, quando ele soma, faz adição, primeiro, segundo, terceiro a quarto, até a enésima, ele vai encontrar 1001 sobre 3004. Então, a resposta é 1001 dividido por 3004. Então, essa é a resposta dessa questão. Como eu disse, uma questão muito interessante que caiu aí na prova do município do Rio de Janeiro para professores de matemática no ano de 2006. Obrigado.